Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Deputados estaduais participam de inspeção nos ferryboats que fazem a travessia São Luís-Cujupe. A importância do registro de ocorrência no programa Desaparecidos do Disque Denúncia para solucionar casos de desaparecimentos no Maranhão. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. E mais eleitores, candidatos e partidos precisam estar atentos aos prazos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. E você vai ver ainda, Bloco da Imprensa celebra os 50 anos do curso de comunicação da UFMA. É agora, no portal da Assembleia. Deputados estaduais participaram hoje pela manhã de uma inspeção nos ferryboats na Ponta da Espera. A preocupação é com a segurança dos passageiros que precisam fazer a travessia São Luís-Cujupe. Representantes da Marinha do Brasil, PROCON e Agência Estadual de Mobilidade Urbana também participaram da inspeção. Será feito um relatório sobre as condições das embarcações. Uma audiência pública será realizada no próximo dia 20, aqui na Assembleia Legislativa, para tratar sobre o assunto. Os detalhes da vistoria você acompanha durante a nossa programação e nas nossas redes sociais. O Judiciário Maranhense está realizando uma série de atividades que fazem parte da campanha Não Morra Maria da Penha. O objetivo é fortalecer a rede de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A repórter Milena Dutra tem mais informações sobre as ações. As atividades do projeto Não Morra Maria da Penha seguem até o dia 15 de fevereiro aqui em São Luís. O objetivo do projeto é fortalecer a rede de proteção à mulher vítima da violência doméstica, reforçar a Lei Maria da Penha e combater os casos de feminicídio aqui no Maranhão. Sobre este assunto, eu converso agora com a juíza Lúcia Helena Higley, que é da 2ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar de São Luís e também coordenadora do projeto. Então, juíza, é um projeto super importante porque vem fortalecer a rede de proteção à mulher que sofre de violência doméstica, que foi vítima de violência? Sim, é um projeto que nasceu nas oficinas de um curso promovido pela Escola da Magistratura sobre projetos, exatamente. Então, foi idealizado por mim, pelo servidor do Tribunal de Justiça, William Ferreira, que é servidor lotado na comarca de Bacabal. Então, esse projeto tem esse fim específico, né, que é fortalecer, apresentar a rede de proteção à mulher aos bairros de São Luís. Então, da mesma forma, a gente tenta sensibilizar as pessoas, a gente vai fazer uma ampla de programação em cada bairro. São 12 bairros que foram destacados na pesquisa realizada pela 2ª Vara da Mulher no ano passado. Então, esse projeto está começando agora na cidade operária e pretende, né, ser estendido a vários outros bairros de São Luís. Hoje à tarde já acontecem reuniões com a comunidade do bairro Cidade Operária, com mulheres que participam da comunidade, no sentido de conscientizar, fortalecer, divulgar informações que possam levar ao combate à violência doméstica. Sim, nós começamos as atividades na cidade operária ontem, mais precisamente, fizemos visita à Igreja Católica, já fizemos visita a outras igrejas evangélicas também e fizemos distribuição de material gráfico informativo na feira lá da cidade operária. Então, a partir de hoje, nós estaremos fazendo diálogos com alguns segmentos. Hoje também continuaremos com o segmento religioso. Vamos fazer o seminário, que será realizado. A abertura será no dia 11, terça-feira, às 15 horas, no auditório da UEMA. E logo em seguida, nós vamos fazer a caminhada, será na sexta-feira. E vamos concluir no sábado com a apresentação de vamos disponibilizar vários serviços de atendimento, tanto às mulheres quanto a outras pessoas também que tiverem interesse. Agora, lembrando que hoje já tem reunião na cidade operária, na paróquia São João Calabra, às 7 horas da noite tem reunião, também tem às 3 da tarde na Igreja Verbo da Vida. Você que mora nessa região, quiser participar, colaborar com o trabalho do Poder Judiciário, é só ir às reuniões, discutir, debater o assunto, né, doutora? Exatamente. O diálogo é uma grande contribuição a esse movimento, é um movimento que a gente quer fortalecer as famílias, a gente quer evitar que a violência entre nas famílias, que destrua as famílias. Então, é importante a gente ter os líderes religiosos, os fiéis ao nosso lado também nesse projeto.
Muito obrigada, juíza Lúcia Helena Rilo, que é da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de São Luís. Então tá aí, o projeto super importante que acontece aqui em São Luís, Não Morra Maria da Penha. Nem preciso explicar o motivo, né? O objetivo é fortalecer a rede de proteção à mulher vítima da violência doméstica e também destacar a importância da Lei Maria da Penha. Milena Dutra, para a TV Assembleia. O número de casos de desaparecimento de pessoas no Maranhão é considerado alto. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado, em 2018, quase 1.000 pessoas não retornaram para casa. O programa Desaparecidos do Disque Denúncia mantém atualizadas as informações sobre os casos notificados. Por isso, é importante fazer o registro na delegacia mais próxima para que a polícia possa iniciar as buscas o quanto antes. Tristeza e dor são companheiras constantes de quem passa pela situação de ter um familiar desaparecido. Marta vive isso diariamente, desde que o irmão, Miquéias Serra Mota, não chegou em casa, quando saiu da comunidade do Cajueiro para a residência no bairro José Reinaldo Tavares, próximo à cidade olímpica. É um sentimento de tristeza, a gente fica inconformado, assim, é uma coisa complicada, né? Porque desaparece, a gente não sabe para onde foi, né, como está vivendo, e a gente fica angustiado. O desaparecimento do Miquéias se junta a centenas de outros casos aqui no estado. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os números crescem no Maranhão. Em 2017, foram registrados 756 ocorrências. Já em 2018, esse número subiu para 934. Os dados de 2019 ainda estão sendo computados. Mas para este delegado, que é diretor do Departamento de Proteção à Pessoa, com o aumento dos canais para recebimento de denúncias e com as pessoas mais informadas, o registro tende a aumentar. A gente analisando como um todo, a população está mais informada. Essa distribuição, essa questão de rede social, televisão, tudo isso faz com que as pessoas se inteirem mais de como agir em determinadas situações. Então acaba procurando mais a polícia para poder registrar esses casos de desaparecidos, né? Então acaba tendo esse aumento não porque aumentou os casos efetivos de desaparecidos, né? Simplesmente é porque as pessoas estão mais informadas, estão procurando mais as unidades de polícia civil para que possam registrar os boletins de ocorrência. Além dos sentimentos de perda e da saudade, quem tem um parente desaparecido traz em si a necessidade de fazer algo. Então, assim que surge uma informação, uma pista, renasce a esperança. E por conta própria, eles começam as buscas. A irmã do Miquéias é quem nos conta esse detalhe. 2 pessoas ligaram para a gente do interior do Maranhão falando que tinha visto, mas foram mais a fundo a informação, não era a pessoa. E as 2 informações também não se concretizaram, porque não era ele. E quando surge uma informação dessa, renasce a esperança de encontrar? Ah, com certeza, né? A gente fica esperando que vai encontrar com ele, porque tudo que a gente quer é encontrar ele, né? Para trazer de volta e para estar junto com a gente, porque ele precisa de médico, ele está tomando remédio, ele precisa de um acompanhamento médico e com esse desaparecimento ele não está tendo. E eu não sei como é que ele está nesse momento, né? De repente está dormindo na rua, quem sabe, né? No Maranhão, o Disque Denúncia tem o programa Desaparecidos. E na internet, o serviço mantém uma página com fotos e dados de pessoas desaparecidas no estado. Assim, quem desejar comunicar casos de desaparecimento, encontro de pessoas desaparecidas ou prestar informações que auxiliem nas buscas, podem fazê-lo por meio dos números 3223-5800 para casos de São Luís e 0800-313-5800 para casos do interior. E também o 99224-8660, que é o aplicativo WhatsApp. As informações prestadas serão incorporadas ao banco de dados do CIOPS. E é importante que o fato tenha um registro de ocorrência feito em uma delegacia. O diretor do Departamento de Proteção à Pessoa lembra que, da mesma forma que as pessoas registram o desaparecimento, elas devem informar a polícia assim que a pessoa for encontrada. Eu oriento muito mesmo, eu converso, eu digo, olha pessoal, quem registrar o boletim de ocorrência em relação ao desaparecido, retire novamente do sistema.
Não precisa ser especificamente lá na superintendência ou no departamento de proteção à pessoa. Pode ser em qualquer delegacia mais próxima. É um procedimento simples, é simplesmente para que possamos tirar do sistema e a Polícia Civil não fique desperdiçando tempo e estrutura em buscar uma pessoa que já se encontra dentro do seio familiar. E a Marta aguarda por notícias do irmão. E quem as tiver pode entrar em contato pelos números 987847251, 3273-1202 e o 98897-0895. Por aqui, a expectativa do encontro é grande e até a cor da casa combina com a esperança de encontrá-lo o mais breve possível. E veja no próximo bloco, eleitores, candidatos e partidos precisam estar atentos aos prazos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral este ano. E veja também, Bloco da Imprensa celebra os 50 anos do curso de comunicação da UFMA. O portal volta já. Neste ano de eleições municipais, a Justiça Eleitoral chama a atenção de eleitores, candidatos e partidos para os prazos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. É importante também ficar atento para as novas regras que passam a valer para o pleito municipal. 2020 é ano de eleições municipais. Tempo de escolher nas urnas os novos prefeitos e vereadores que vão cuidar das cidades nos 4 anos seguintes. As eleições acontecem apenas em outubro, mas eleitores, candidatos e partidos devem estar atentos a uma série de regras e prazos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desde o dia 1º de janeiro só pode ser divulgada a pesquisa 5 dias após o registro na Justiça Eleitoral. Do dia 5 de março a 3 de abril, os vereadores que desejam disputar a reeleição poderão mudar de partido sem incorrer na infidelidade partidária. O dia 4 de abril, 6 meses antes da eleição, é o prazo final para a filiação e registro do domicílio eleitoral dos candidatos. Os eleitores precisam estar atentos ao dia 6 de maio. É quando termina o prazo para solicitar primeira via, transferência ou regularização do título. De 20 de julho a 5 de agosto, os partidos poderão realizar as convenções para a definição dos candidatos. Já o dia 15 de agosto é a data final para registro de candidaturas. No dia seguinte, a propaganda eleitoral passa a ser permitida, com exceção no rádio e na TV, que será permitida apenas entre os dias 28 de agosto e 1º de outubro. No dia 4 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições municipais. E no dia 25, se houver necessidade, está prevista a realização do segundo turno. Este advogado eleitoral explica que o calendário divulgado pelo TSE ajuda a organizar o pleito com antecedência. Então a Justiça Eleitoral organiza o calendário eleitoral de forma que a sociedade e os candidatos eles pratiquem os atos visando o dia do pleito, que é o dia 4 de outubro. E nós temos já, no ano de 2020, já algumas regras em vigor. Por exemplo, as pesquisas eleitorais. Agora, desde o dia 1º de janeiro, é obrigatório o registro na Justiça Eleitoral das pesquisas eleitorais. Quem divulgar pesquisa eleitoral não registrada está cometendo uma infração eleitoral e pode ser punido com uma multa de elevado valor. Ele chama atenção para algumas regras que considera de maior impacto para a eleição. É direcionada aos candidatos, mas também a regra que é direcionada aos eleitores. A propaganda antecipada, ela é feita, pode ser penalizado o candidato, mas também o eleitor que se empolga e acaba realizando uma propaganda antecipada para o seu candidato. A propaganda eleitoral, conforme o calendário eleitoral, só é permitida, só é autorizada a partir do dia 16 de agosto, que aí a propaganda está liberada de forma geral nas ruas, e a partir do dia 28 de agosto de 2020 teremos a propaganda no rádio e na televisão. Antes disso, a Justiça Eleitoral tolera atos de pré-campanha. A pré-campanha também hoje é regulada
pelo direito eleitoral. Então, o cidadão ele pode fazer reuniões, o partido político pode discutir políticas públicas, né, e pré-candidatos podem ressaltar suas qualidades pessoais, mas o que não pode haver é pedido explícito de voto. Nós temos aí o dia 4 de abril como uma data crucial, onde a partir daí realmente o processo político eleitoral começa a ter uma moldura mais estável e começa a ficar mais claro sobre quem efetivamente irá disputar as eleições com a definição da filiação partidária dos pretendentes. Terminar amanhã, dia 11, o prazo para inscrição de novos alunos do ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano nas escolas municipais de São Luís. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico saoluis.ma.gov.br e preencher os dados requisitados pela CEMED. O pai ou o responsável pode escolher até 3 opções de escolas próximas à sua residência ou em local de seu interesse. Estão sendo oferecidas vagas nas 160 unidades de ensino fundamental na capital maranhense. Profissionais do rádio, TV, jornais impressos, além de técnicos da área da comunicação, festejaram os 50 anos do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. O bloco da imprensa foi animado durante o período pré-carnavalesco com cantores maranhenses que alegraram o centro histórico de São Luís. A tradição do Bloco da Imprensa permanece no calendário momesco de São Luís há 23 anos, reunindo jornalistas, radialistas, técnicos e colaboradores da comunicação da capital, numa festa de confraternização antes do carnaval oficial. Foram 4 prévias realizadas pelos organizadores aos sábados e neste ano a homenagem foi aos 50 anos do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. O tema, Jubileu de Ouro, Diploma Sim, foi o destaque da edição 2020 do Bloco. Esse ano o Bloco da Imprensa fez uma justa homenagem aos 50 anos do curso de comunicação e do curso de jornalismo. Que seja garantido o registro e o diploma para os profissionais exerçam a profissão com legalismo. Na programação, blocos tradicionais como os foliões e cantores maranhenses animaram os profissionais da comunicação que conhecem bem a história do Bloco da Imprensa. É mais uma atração do Carnaval Maranhense que está marcando um grande evento no Maranhão, né? O Carnaval está retornando às suas origens. Esse bloco ele começou na década de 70 no João Paulo, no antigo Montese. Lá era que funcionava o Bloco da Imprensa. Saía na terça-feira de Carnaval e saía soltando presos nas delegacias, vinha até a Ponta da Areia. É uma história interessante e hoje ele se concentra aqui no Centro Histórico, que é um local totalmente adequado a isso e é onde centraliza também as coisas mais importantes do Carnaval de São Luís hoje. A concentração é realizada na Praça dos Catraieiros, na Praia Grande, Centro Histórico de São Luís, e atrai dezenas de profissionais que aproveitam as prévias do Carnaval no Bloco da Imprensa. Todo ano a gente está vindo aqui para confraternizar com os colegas da imprensa, encontrar, né? É um momento de descontração. Eu acho que durante esses 8 anos que a gente observou é que a segurança aumentou e a descontração também, porque a gente não encontra só profissionais da imprensa, a gente encontra colegas, amigos. Eu acho que isso que é o mais importante durante todos esses anos. Eu acho que é muito bom, é uma oportunidade de se confraternizar, se encontrar, às vezes a pessoa na correria do jornalismo, na correria do trabalho de redação, na correria do trabalho de externa, a gente acaba não se encontrando, né? Então acho que isso é uma oportunidade boa para a gente se encontrar, confraternizar, ainda mais no Carnaval aqui de São Luís, que está maravilhoso, ótimo. Então está muito bom, muito bacana, um espaço de paz, alegria, muito amor. O Bloco da Imprensa volta no Carnaval 2021 com a permissão do Rei Momo do Bloco. Estou muito feliz e muito satisfeito. Nós, do Bloco da Imprensa do Carnaval de São Luís, estamos de parabéns. Em nome de Joel Jacinto, Célio Sérgio, que eu agradeço e a Deus estaremos aqui no próximo, se Deus quiser, sendo coroado novamente. E um abraço para todos os foliões de São Luís do Maranhão. Parabéns a todos, estou muito feliz. Obrigado. E
veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, uma conversa com o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, sobre a aplicabilidade do juiz de garantias. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho conversa com o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, sobre a aplicabilidade do juiz de garantias. Tchau e até amanhã. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E o assunto em destaque hoje é a instituição do juiz de garantias, a sua aplicabilidade e também a sua suspensão. E a gente vai explicar tudo isso, porque após sanção presidencial, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto Juiz de Garantias, que está dentro do pacote anticrime aprovado pelo governo federal, para que a aplicabilidade acontecesse no último dia 23 do mês de janeiro. Só que vieram duas decisões proferidas pela mais alta corte da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal. A primeira, do atual presidente, o ministro Dias Toffoli. E depois, a segunda do vice-presidente Luiz Fux. Essa deixou a aplicabilidade suspensa por prazo indeterminado, até que o mérito possa ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É justamente sobre esse tema que nós recebemos aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, o doutor Ângelo dos Santos. Primeiro dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista, doutor Ângelo. Satisfação toda nossa, Juraci. Como é que a Associação dos Magistrados recebeu, né, essas duas decisões proferidas após a sanção presidencial que institui a aplicabilidade do juiz de garantias? A Associação dos Magistrados, desde o primeiro momento, desde a sanção presidencial, mesmo no recesso, sua diretoria, em dois momentos, até em 3 reuniões, nós trabalhamos muito algumas proposituras ao nosso tribunal para que, mesmo naquele exíguo tempo, pudesse implementar o juiz das garantias, entendendo que o prazo inicial era extremamente difícil em virtude não só do recesso forense, como também do recesso legislativo. Eu ressalto, Juraci, sempre essa questão do recesso legislativo, por quê? Porque a figura do juiz das garantias muda a estrutura de toda e qualquer unidade criminal do país. Logo, precisa de alteração legislativa. Então, nós tínhamos esse ponto a ser vencido. O prazo e o período de recesso, tanto do judiciário quanto do legislativo. Porque, só para trazer a nossa realidade, das 107 comarcas do Maranhão, 78 tem um único juiz, e o que se propõe nessa legislação é que o juiz das garantias funcionasse, um juiz funcionasse na seara criminal até a fase do recebimento ou não da denúncia ou queixa, e dali em diante, na fase processual, na fase da ação penal, um outro juiz funcione no processo. Ou seja, como solucionar situações em comarcas de um único magistrado. Então, isso tudo tinha que ser sentado, analisado. A aplicabilidade ao juiz de garantias com a estrutura que se tem hoje. Com essa estrutura, não só no Maranhão, no Brasil, né? Com essa estrutura e com prazo exíguo. Então, nós tínhamos que sentar, analisar todas as... Então, logo nos primeiros dias, o presidente do tribunal chamou uma reunião, convocou uma reunião, nós tivemos lá no dia 7 e de lá para cá apresentamos nossas propostas, o tribunal também enviou essas propostas. Quando você fala Tribunal de Justiça do Tribunal Maranhão. de Justiça do Maranhão, desembargador Zé Joaquim, convocou essa reunião, criou uma comissão, um grupo de trabalho, até porque o CNJ também criou esse grupo de trabalho no âmbito nacional e solicitou de todos os tribunais, das associações, a participação disso, né, a participação de formas de melhor implementação da figura do juiz das garantias. Então, nós participamos desse processo. E com as duas decisões, primeiro do ministro Dias Toffoli, ele ultrapassou o primeiro obstáculo, que era o prazo, dia 23, ele determinou a implementação em até 180 dias. Claro, determinando que o grupo de trabalho do CNJ desse as diretrizes gerais a todos os tribunais. Mas antes mesmo do trabalho, da finalização do trabalho do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Fux, que é o relator
das ações diretas, né? São 5 ações junto ao Supremo. Ele entendeu por tirar esse prazo e suspender toda a implementação judiciária até uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal. De modo em que, claro, o trabalho do CNJ continua, o trabalho dos tribunais continua, mas à espera de uma decisão a respeito da constitucionalidade ou não do juiz das garantias pelo Supremo Tribunal Federal. Existem 2 questões que a sociedade debate bastante e se pergunta. E eu vou repassar as perguntas ao senhor. Primeiro, há necessidade dessa criação do juiz de garantias? A segunda, sancionada, determinada uma data que ainda não se tem para a sua implementação. Como é que vai funcionar essa estrutura no estado do Maranhão? Primeiro ponto da estrutura. Como eu mencionei, Juraci, nós temos 107 comarcas e 78 com o juízo único. Nós na nossa organização judiciária do Maranhão, nós temos centrais de inquérito e custódia que funcionam em São Luís, na Grande Ilha e Imperatriz. Então, nós temos figuras hoje, essas centrais, que já funcionam como juízes das garantias no estado do Maranhão, assim como em outros estados também. Só que não abarca o estado ou não abrange o estado como um todo. Então, nós já temos modelos em funcionamento, inclusive o modelo do Maranhão, elogiado pelo CNJ, elogiado pelo Supremo Tribunal Federal, é que nós poderíamos ampliar para que todo o nosso estado fosse, vamos dizer assim, alcançado pelo juiz das garantias. Então não oneraria mais? Oneraria, por quê? Porque dependendo da criação de mais centrais... Pelo que o senhor relata, já existe um modelo, inclusive com a eficiência elogiada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E com a implementação, né, do juiz de garantias da forma com que a gente tem hoje, esse pacote anticrime, a gente mexeria nessa estrutura. E a sociedade se pergunta bastante, quanto é que vai custar os cofres públicos, como é que vai funcionar? Mas a estrutura atual que é elogiada em São Luís, nós temos uma central em São Luís que abrange só São Luís, Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. A de Imperatriz só Imperatriz. Metropolitana, então né? Nós temos 107 comarcas que inúmeras não são abrangidas. Então, há uma necessidade, né? A necessidade da situação, por exemplo, da ampliação. O CNJ vai possibilitar que as audiências pelo juiz das garantias sejam feitas por videoconferência. Se sim, precisa de um investimento nas unidades, precisa de um investimento também do setor de segurança pública do Maranhão. Investimento tecnológico. Então, isso tem um investimento na parte das instituições, dos prédios, né? Os fóruns do Fórum do Estado como um todo. Eles já estão preparados porque muitos já realizam audiências de instrução criminal por videoconferência. Mas as unidades prisionais, eles estão também trabalhando nesse sentido. Então não é apenas, né, com a instituição, a implementação do juiz de garantias, não é só uma questão de recursos humanos a mais. Pronto. Nós temos recursos também físicos, técnicos. E foi isso um dos pontos, inclusive, Juraci, que o ministro Fux, quando a decisão, ele disse, olha, a Constituição, no artigo 96, diz que é iniciativa do Poder Judiciário, a alteração da organização judiciária. O projeto de lei o objetivo é alterar a organização judiciária, a iniciativa da lei cabe ao Judiciário. E esse foi um dos pontos que o ministro Fux tocou. Ele disse, olha, é nítido que a figura do juiz das garantias, ele muda, ele altera a estrutura das unidades criminais, unidades judiciárias criminais de todo o país. E se a Constituição diz que a iniciativa legislativa é do Judiciário, não existe um vício, ele apontou esse como um dos vícios, já que o projeto surgiu no Executivo e foi alterado no Legislativo. O Judiciário só está participando da implementação, mas da discussão, da iniciativa, que a própria Constituição garante ao Judiciário, isso não foi assegurado. Doutor Ângelo, a gente falou até aqui da aplicabilidade, mas o recesso parlamentar está prestes a acabar e já surge uma possibilidade de apresentação, por parte inclusive de um deputado do antigo
partido do presidente da República, o PSL, de apresentar um projeto revertendo, né, inclusive a criação do juiz de garantias. O senhor diria o quê num momento como esse? Seria interessante ter com uma estrutura bem montada e com condições para que o magistrado possa atuar, né, dentro dessa nova composição, ou um recuo por parte de um projeto também seria interessante a nível nacional? O que é mais interessante nesse momento? Cabe a gente registrar aqui, Juraci, é que como funciona hoje. Hoje, tanto a fase que a gente chama de pré-processual, que é a fase investigativa, quanto a fase processual do julgamento, da colheita de testemunhas, da análise da defesa, é tudo feito pelo único juiz. O que se propõe é que a primeira fase, a fase investigativa, seja gerida, seja cuidada, seja presidida por um magistrado, e a fase após o recebimento seja por outro magistrado. A pergunta é, há necessidade desse gasto ou há necessidade desse gasto? O juiz das garantias, o objetivo dele é que ele venha controlar a legalidade dessas investigações. O que eu entendo que hoje já há um controle, porque todo magistrado, é dever dele controlar a legalidade das investigações criminais, bem como fazer a salvaguarda dos direitos individuais. Isso é função de todo magistrado, ou seja, isso já ocorre. E se nós formos levantar a estatística de processos que foram anulados pela falta dessa imparcialidade, que tentam afirmar que agora com a figura dos juízes de garantias vai ter uma verdadeira imparcialidade dos julgamentos, nisso eu discordo. Nós sempre tivemos, é tanto que a estatística diz que são poucas as sentenças anuladas pela dita ou pela comprovação de uma imparcialidade. Então eu não vejo essa necessidade. Mas todo e qualquer... Então a AMA apoiaria uma reversão desse projeto? A AMA apoiaria, porque nós não entendemos que não há essa necessidade, por conta que... Pois já existem instrumentos de controle. Instrumentos de controle. Fiscalização. Ocorre isso normalmente. Óbvio que os pontos que estão fora da curva, como a gente diz, que são excessos, eles estão sendo analisados e estão sendo anulados esses processos. Esse é o primeiro ponto. Agora também, quando o texto legal diz e traz o controle da legalidade de investigações criminais e a salvaguarda dos direitos individuais, isso é o cumprimento da Constituição Federal. Se vai recair sobre um único magistrado ou sobre dois magistrados, cumprindo a Constituição Federal, também a gente entende que é perfeitamente possível a implementação, desde que se as condições oferecidas, estruturais, recursos humanos, as condições tecnológicas, tenham um prazo razoável para toda essa implementação. Agora, se isso vai retardar ou não o processo, aí, Juraci, eu vou dizer que só com a dinâmica processual, só tendo essa vivência, é que o tempo vai dizer. Se o tempo razoável desse processo, do início da investigação até a sentença prolatada, como o CNJ tem um programa chamado Justiça em Números, eles colhem todos esses dados, dizemos cada ano isso. Nós vamos ter que a cada ano Justiça em Números verificar se houve o aumento ou não de um tempo, o aumento ou a diminuição do julgamento desses processos. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, o doutor Ângelo dos Santos. Doutor Ângelo, muito obrigado por ter vindo aqui ao quadro Sala de Entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor e esclarecer a população sobre um tema tão relevante. O prazer é nosso, Juraci, e sempre que convocado, sempre convidado, estaremos aqui para conversar assuntos tão pertinentes para a sociedade, para o Poder Judiciário, enfim, para todos nós. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, mas o portal da TV Assembleia volta amanhã. Até lá.